agora em Metrópolis. I mean, what influenced me, and it was a period where rock and roll was very pure, and it was a huge statement, and it meant a lot. I'm waiting for that moment when people stop being so careful about everything, and there's a reason to you know, that nothing to lose reason to want to express yourself and communicate something important, you know, an attitude or something. Performance é uma coisa que você tem que criar uma emoção, uma sensação, ir longe e aquilo acaba e pronto, e acabou e terminou. Boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. A gente começa com o guitarrista Slash. O ex-Guns N' Roses passou pelo Brasil para lançar o terceiro disco solo chamado World on Fire, Mundo em Chamas. Antes da entrevista, a gente recebeu, assim, uma orientação. É o seguinte, nada de falar sobre o Guns N' Roses. Mas o Cunha Júnior, claro, conseguiu uma boa conversa com o Slash. Desde o segundo disco da carreira solo, chamado Apocalyptic Love, Slash está acompanhado do vocalista Myles Kennedy e da banda The Conspirators. But when you find that some people to play with where you can do the things that you want to do and you're inspired by what they do and all that stuff starts to work, then that's exciting. Criada em parceria com Kennedy, a faixa título do álbum novo diz o seguinte: é hora de incendiar este mundo, é hora de pressionar até o limite. Are you upset with the world in general? Well, it wasn't actually a political thing. That was more about sex. Yeah, That really? song, yeah. The song was more about you know, sort of taking an intimate situation to the next level. Oh yeah. But then the record, the title of the record was more influenced by what was going on around us, you know. I mean, what influenced me, and it was a period where rock and roll was very pure, and it was a huge statement, and it meant a lot. I'm waiting for that moment when people stop being so careful about everything, and there's a reason to you know, that nothing to lose reason to want to express yourself and communicate something important, you know, an attitude or something. Foi com Sweet Child O' Mine dos Guns N' Roses que os riffs de Slash caíram nas graças do público. Pergunto qual destes três famosos riffs ele gostaria que ficasse para a história: Paradise City, Slither ou da própria Sweet Child O' Mine? Out of those three, probably Paradise City. Basically, it started in the back of a van. In the back of the van? On the way from San Francisco to Los Angeles. Yeah. Yeah, and it was in the spirit of a band in the early stages, really excited about getting to a gig, and came up with this sort of background music for the trip, I suppose. My last question, it isn't about music, it is about movies that I know that you like a lot. I know that you have a company about... Yeah, I'm actually doing a new movie. And it's based in Brazil. Yeah, sure. Yeah, I haven't said anything about it, but until now, and the director is Brazilian, Denison Ramalho. A primeira produção de Slash foi o filme de terror Nothing Left to Fear. Segundo ele, das coisas mais difíceis que já fez, contra todas as possibilidades e com muito pouco dinheiro. This is his will.
And it's exciting for me because I grew up with as much horror as I did music. The 70s was my favorite, you know, the period that Rosemary's Baby came from, and The Exorcist, and The Omen, and Texas Chainsaw Massacre. And what I wanted to do is bring back really great story-driven drama, you know, and great characters with a great villain, and have something that was more psychologically scary than just to see how much blood we could splatter on the thing. Yeah. Thank you very much, man. Muito bem, você já segue o Metrópolis no Instagram? Pois bem, programa Metrópolis. Se você der uma olhada lá no seu smartphone, você vai ver que o Slash invadiu nossa redação, nosso estúdio. Ficou curioso? Dá uma olhada lá. Programa Metrópolis no Instagram. O artista plástico Ival Granato acaba de ganhar uma retrospectiva dos 50 anos de carreira. Registro, Arte e Performance reúne 130 obras entre cartazes, fotos, textos e acessórios usados nas apresentações do artista, considerado um dos precursores da arte de performance no mundo. Você ingressou aí no mundo das artes estudando pintura. E como é que você foi parar na arte performance? Não, pois é, mas a arte performance e a pintura tiveram a mesma idade, porque, na verdade, os meus primeiros trabalhos de arte performance foi resumido na época dos anos 60 também. Apesar de eu sempre ser um artista que gosto de ser mais livre ou solto, a performance me deu muito mais mobilidade. A pintura agradeceu bastante. Eu acredito que naquela época o teu trabalho tenha provocado várias reações, tanto no público quanto na censura, né? Você tem alguma história aí de censura? Tem, não. Em 76 houve um festival de poesia e arte lá no Teatro Municipal. Eu, por exemplo, estava fazendo eu ia ter uma apresentação do Urubu Eletrônico, mas antes disso, lá embaixo, vernissagem, eu botei máscara. E não podia botar máscara, eu fui preso 4 vezes no mesmo dia. E aqui a gente tem as asas que você usou na performance. Eu usei essa asa e uma flauta que eu tocava incessantemente, e isso criava uma sensação de desconforto e de alegria. Então, por aqui você vê, aqui eu botei o Mitos Vadios passando em vídeo toda a historinha, como aconteceu, o desenvolvimento, a minha descida de helicóptero na Rua Augusta, com o Hélio Tissica me esperando, dançando rock and roll. Teve o assalto que eu fiz no espaço alternativo, que é muito interessante a história de um assaltante que assalta, amarra, joga tinta, faz uma coisa também que é bem atual hoje em dia. Depois teve também na FAAP, a motocicleta, quando eu furei uma tela de 10 metros pegando fogo. Você teve aí como companheiro de mesma época o Aguilar, né? E também com uma arte bem provocativa, né? A arte tem esse poder de provocar ainda hoje? Sim, o Aguilar é velho companheiro de performance, porque nós trabalhamos durante 40 anos, basicamente, diria assim, junto, fazendo muitas performances. Ele fez banda performática. Isso aqui foi no Rio de Janeiro, pintando a Lenira, e nós tocando embaixo do Museu do Rio de Janeiro. A Lenira, a banda tocava e eu pintava a Lenira. A Lenira que vai participar dia 28 da performance aqui. E o que muda nessa performance agora? Eu acho que é só aparência. Performance é uma coisa que você tem que criar uma emoção, uma sensação, ir longe. E aquilo acaba e pronto, e acabou, e terminou. E eu estou gostando de rever isso. Parece imperdível, né? Olha, carregar uma revista em quadrinhos para ler no metrô, no ônibus, na sala de espera do médico, isso é fácil. Agora quero ver você carregar 50 edições na mão.
só com o smartphone, né? Ou no tablet. Anote aí, essa é a nossa dica de aplicativo de hoje. A Turma da Mônica agora também é digital. Caixa de Quadrinhos é o nome do aplicativo que vai oferecer todo o acervo de revistas da Turma da Mônica, publicadas a partir da década de 80. O programa pode ser baixado gratuitamente em celulares e tablets nas plataformas Android e iOS, mas permite acesso apenas às tirinhas dos personagens. Para ler edições completas, é preciso fazer a assinatura. A mensal custa $5 no iOS, cerca de R$15, e R$13 no Android. A anual fica entre R$105 e R$120. Mais de 500 edições já foram digitalizadas. 50 ficam disponíveis e são trocadas a cada 15 dias. Além do acervo, o aplicativo também vai ter uma espécie de banca virtual para vender as edições digitalizadas assim que as versões em papel saírem nas bancas. No futuro, os quadrinhos devem ser traduzidos para outros idiomas até chegarem a novos mercados. A cantora francesa Zaz está em turnê pelo Brasil. Neste momento, ela está no palco do Bourbon Street, em São Paulo, e amanhã repete a dose. Para você que é fã da Zaz ou ficou curioso em conhecê-la, o Metrópolis vai apresentar uma entrevista exclusiva com ela nesta semana. Não é bom? Quem está abrindo os shows da turnê é o suíço Bastian Baker, pela primeira vez na América Latina. Depois de São Paulo, a dupla ainda se apresenta sexta-feira em Curitiba e sábado em Belo Horizonte. O Bastian arrumou ainda um espaço na agenda para uma apresentação solo quinta-feira em Brasília. E agora você vê os dois no palco. A gente volta depois do intervalo. Non pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On